O nosso contato agora é com o Paulo Pozonoff, comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde para você, bom começo de semana. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, Paulo, a gente falava na sexta-feira, tomara que tenhamos um final de semana tranquilo, e parece que nós tivemos, né? Sem nenhum susto. O presidente fez essa avaliação das manifestações. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso, mas eu acho que se tentou uma união da oposição do presidente que na prática é inviável. É você juntar direita e esquerda, todas as insatisfações, eu acho muito difícil, né? Agora, como é que você avaliou? Denise, na sexta-feira, né, você me perguntou como iam ser essas manifestações. Eu achei que não fosse nada de muita consequência, mas eu me surpreendi com a ausência de pessoas. Eu achei que essa manifestação seria maior do que elas foram realmente. Talvez fique aí uma lição, né, para essa centro-direita, que se identifica como centro-direita, né, do MBL, até aí uma ala do PSDB, uma coisa que talvez eles devam pensar que, já que eles fazem essa equivalência, até eles tentaram não fazer para conseguir o apoio da esquerda, mas enfim, a gente sabe que eles fazem essa equivalência entre o Bolsonaro e o Lula, entre o bolsonarismo e o lulismo, o petismo, talvez eles tenham que entender aí que o anti-bolsonarismo não é a mesma coisa do que o antipetismo. Realmente não tem esse poder todo de mobilização no momento. Eu estava aqui prestando atenção às matérias e você no começo do programa também falou sobre as projeções econômicas para o ano que vem. Então, de repente, me veio à cabeça que as pessoas, antes de mergulharem no movimento aí para tirar o presidente do poder, faltando um ano e meio das eleições, é muito difícil mobilizar essas pessoas porque elas fazem um cálculo, né? Até um cálculo econômico. O que de bom pode trazer para o Brasil o impeachment de um presidente a gente sabe que é tão traumático, faltando um ano e meio para as eleições, e um impeachment que não tem as mesmas características dos impeachments anteriores, que seria um impeachment sem o apoio popular, como a gente viu no 7 de setembro. A gente sabe que o apoio popular, aí pelo menos o que as ruas mostram, ela tende mais à permanência do presidente Jair Bolsonaro. Mas me surpreendeu, Denise, me surpreendeu bastante. Eu espero que, assim, eu acho que todo mundo sempre tem que tirar uma lição. Uma grande crítica que eu faço sempre ao petismo é a falta, né, de autocrítica. Tomara aí que os meninos do MBL, também do PSDB, até o Ciro Gomes, não sei se ele ainda tem capacidade para aprender alguma coisa assim da realidade, mas percebam que esse antibolsonarismo não é igual ao antipetismo. Na verdade se tentou de última hora atrair os partidos de esquerda, como o próprio PT e também o PSOL, até alguns integrantes acabaram participando, mas era muito difícil essa adesão, porque se tentou falar que ia tirar uma das pautas, que era aquela parte de nem Lula. Né? Aí não se conseguiu. E na prática o que a gente vê é que tinha muita faixa contra o Lula também. Né? Então o PT foi muito criticado quando ele fez a opção de não participar dessas manifestações. Novas manifestações foram marcadas, aí mais de esquerda, para o dia 2, se eu não me engano, depois 15 de novembro também. Mas essa dificuldade de entendimento político, quando se pensa numa frente ampla contra o presidente Bolsonaro, a gente vê que na prática isso não funciona, né? E outro aspecto também interessante é o aspecto populista, não só do Bolsonaro e do Lula, mas é uma crítica comum que se faz às democracias contemporâneas, é que elas privilegiam mesmo políticos populistas, né? Um discurso aí mais de um entendimento muito mais fácil por parte da população, políticos com carisma que extrapola ali os princípios políticos. O que me parece, Denise, é que para esse centro, nessa terceira via, talvez falte um populista. Falta um populista de terceira via. Ainda não foi. Esse pessoal que se organizou todo ainda não conseguiu encontrar um nome que aglutine essas características do populismo que norteia, na verdade, a nossa democracia contemporânea.
É, porque quando a gente pega Bolsonaro e Lula, eles têm essa característica populista, né, de se aproximar do povo, de ter aquela conversa mais simples, de chegar perto do que o cidadão como presta atenção, né, para colocar algumas coisas. Agora, Paulo, é fundamental que, independentemente de frustração ou não com essas manifestações, se siga naquela tendência ou tentativa de uma pacificação. O presidente Bolsonaro até citou a questão da inflação que está em alta, justificando que está em alta no mundo todo. Agora, aqui no Brasil, a gente tem algumas pressões adicionais que são relacionadas à política, como esse sobe e desce do dólar, isso no momento que as exportações estão indo bem, que deveria ter dólares entrando aqui no Brasil, nós estamos com juros acima da média internacional, das grandes economias, e nem isso consegue garantir um dólar efetivamente mais baixo, né? Isso tem muita relação com política. Então, se nós tivermos um cenário mais tranquilo, a economia também caminha de uma forma mais tranquila. Não, ajuda com certeza, mas a gente vê também esse movimento inflacionário realmente hoje pela manhã, né? Eu vi que na Alemanha, por exemplo, Sim. foi um mês com a maior inflação em 50 anos. Então a gente vê que isso também é consequência de uma injeção de dinheiro aí nos últimos anos, né? Desde a crise de 2008, sem precedentes. São vários fatores. Eu acho que colocar isso tudo na culpa da nossa administração aqui doméstica é bastante complicado, mas eu concordo com você, um ambiente mais pacífico ajuda até a tomar decisões que sejam de médio e longo prazo, né? A gente não pode ficar, a política brasileira, eu percebo, Denise, que reage muito ao medo, né? Esse medo que o presidente Bolsonaro, até por questões eleitorais, sempre evoca, esse medo de venezuelização do Brasil, isso acaba impactando também a economia, as pessoas com medo, isso afeta investimentos aí de médio e longo prazo mesmo. Espero que o presidente Jair Bolsonaro tenha deixado para trás mesmo a retórica mais belicosa. Hoje pela manhã eu vi um pronunciamento, uma entrevista, não sei do jeito que era do ministro Barroso, em que o ministro Barroso dava umas alfinetadas no presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse momento também estou preocupado em ver um gesto de pacificação agora do STF. Seria bastante importante, seria bastante virtuoso para o Brasil. O presidente voltou a falar do voto impresso também no final de semana, né? Ele teve alguns eventos lá no Rio Grande do Sul no sábado, não é? E ele também dá umas cutucadas da STF em relação a isso. A pauta não foi descartada ainda totalmente, apesar de Arthur Lira também ser contra. Agora, falando nisso, Paulo, tem pautas relevantes aí de importância para o governo a serem encaminhadas nesta semana. Tem PEC dos precatórios, tem a reforma administrativa e depois é preciso vencer algumas barreiras no Senado em relação a pautas que já passaram pela Câmara, né? Isso a gente tem então a ver nas próximas semanas aí, se tudo correr como previsto, um Bolsonaro mais paz e amor, até privilegiando essa negociação com o legislativo para que avance, né, de alguma forma, essas pautas econômicas que são importantes para o país. Paulo, você acha que essa outra mobilização que está acontecendo aí, que se marcou de eventos dia 2, depois dia 15, você acha que isso pode perder força? Porque muita gente atribuiu até o esvaziamento do movimento de ontem àquela nota pacificadora do presidente Bolsonaro, que conseguiu, pelo menos no primeiro dia, acomodar o mercado financeiro, criou uma expectativa mais favorável. Até Rodrigo Pacheco falou dessa possibilidade de pacificação, que é presidente do Senado, além do presidente da Câmara. Você acha que esses outros movimentos, essas outras mobilizações também podem perder força em função disso, se o presidente manter o que ele sinalizou? Não, tendem a perder força, isso seria muito bom até, porque assim, eu vejo manifestação é uma coisa muito ambígua, né? Ao mesmo tempo que ela parece ser uma amostra do que as pessoas pensam, do que as pessoas querem, aquela coisa de democracia mais direta, mais vistosa, ao mesmo tempo não deixa de ser uma crise de representatividade, né? Porque a gente tem a democracia, o Estado brasileiro, ele é todo construído de uma forma que as pessoas se manifestem politicamente pelos seus representantes no Congresso. Então, quando eu começo a ver assim muitas manifestações seguidas, que foi o que aconteceu em 2013, principalmente, que eram pautas ali muito difusas, isso também pode apontar para uma crise de representatividade. Mas, sendo um pouco mais objetivo,
na sua pergunta, acredito sim que perca força, percam forças essas manifestações, até por causa do gesto pacificador do presidente Jair Bolsonaro. Acho que ninguém está disposto. Tinha ali no dia 7 de setembro muita gente, né, disposta a comprar a briga do presidente. Então, como ele ergueu a bandeirinha branca ali, falou que a briga cessou, não tem motivo para você sair à rua comprando a briga do presidente, né? É isso, Paulo Pozonoff, muito obrigada, uma boa tarde para você e um bom começo de semana. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Até mais.